Mundial de Clubes. Expectativa, Alta. realidade, Não se sabe ainda, só amanhã. cariocão. Mesma merda de sempre. Tudo isso agora. No Soci. Soci. Eu tô fazendo isso agora, o de abreviar palavras. Eu tenho uns amigos em São Paulo que eles chamam tudo por abreviação. Entendi. Soci. Boa noite, Natan. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Di. Boa noite a todos. Di. Di. É paulista pra Diego. Pois bem, já começamos a falar do conteúdo principal do dia, que é Mundial de Clubes. Exatamente. O Dial, ou apenas Mundi, como chamam em São Paulo, começou com a partida entre Al-Ahly, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia, em que o time egípcio goleou por 3-0. E eu não faço a menor ideia do que aconteceu nessa partida. Provavelmente um jogo bastante interessante para a torcida do Al-Ahly. Com certeza, um dos jogos mais interessantes da história para o clube egípcio. Definitivamente foi um jogo. Disso não temos dúvida, Natan. Exatamente. Na fase seguinte, o clube egípcio enfrentou o clube do Seattle Sounders, ou em português, Fazedores de Som de Seattle. Essa não é a tradução em português. Não tem problema. Mais uma vez o Al-Ahly ganhou, e dessa vez por 1-0, em cima do clube norte-americano. O legal é que nos Estados Unidos, para você criar o nome de um time, é só você botar o nome da sua cidade, alguma profissão depois, e o mascote do time é algum pássaro idiota. Então é tipo um quem é você na MLS. Aqueles testezinhos aí que você bota sua data de nascimento e o seu último dígito do celular. E você monta o nome do teu time. Eu fiz o teste aqui, o meu deu California Teachers e o mascote é uma galinha. O time do Al-Ahly vai enfrentar o time do Real Madrid, que é um time espanhol em ascensão. A gente torce muito para esses meninos, essa meninada espanhola, pelo menos fazer uma boa viagem ali para o Marrocos. Conhecer aí o país, dar uma passeada legal, comer as comidas típicas dos Marrocos e depois jogar contra o Al-Ahly, que infelizmente não tem como ser superado. Não tem como. Eles vieram de 2 vitórias seguidas nesse Mundial. É impossível para os meninos do Real Madrid, Diego. Eles ganharam do time dos Estados Unidos. Eles ganharam os do Fazedores de Som, Diego. E eu fico com medo agora dos Estados Unidos resolver explorar o petróleo do Egito como forma aí de retaliação. Ainda sobre o Mundial, o time do Wydad Casablanca, do Marrocos, enfrentou o saudita Al Hilal e perdeu nos pênaltis. Mesmo eliminado, fez uma bonita festa na torcida. Uma torcida fenomenal, fazendo sucesso nas arquibancadas, um show de apoio e vendo o teu time decepcionando completamente dentro de casa. Já dá pra dizer que o Wydad é o Vasco da Gama do Marrocos. Alô, vascaínos de Marrocos, um grande abraço do CEP. Um grande abraço. Com a vitória, o Al Hilal enfrentará o Flamengo na semifinal nessa terça. O velho conhecido Al Hilal, a quem o Flamengo já ganhou em 2019, no último Mundial de Clubes por 3-1. Então, dá pra dizer, é clássico no Mundial. A rivalidade Flamengo-Al Hilal move o mundo e não é de hoje. É o Fluminense Botafogo do planeta, Natan. Haja emoção. Esse clássico do futebol mundial, que consiste aí em um jogo, uma vitória do Flamengo, 0 empates, e deixa só confirmar aqui, exatamente, 0 vitórias do Al Hilal. Clássico é bom demais, Diego. Bota bom nisso, Natan. Enquanto o Flamengo se prepara para o Mundial, os outros times cariocas disputam o Cariocão. Tivemos jogos nessa última semana. Exatamente. Começando pelo Vasco, que jogou na última quinta contra o Resende e ganhou por 5-0, fazendo aí o clube ocupar a 6ª colocação com 2 jogos a menos. E a 6ª colocação para o Vasco é um luxo. Tá mais do que alegre o clube da colina. Exatamente. Se pensar, a possibilidade do clube em disputar um título de uma Taça Rio, rodeada por clubes como Bangu, Madureira e Audax, é muito mais tranquilo. Exatamente. O Fluminense, ele jogou no domingo e venceu por 3-0, com 3 gols de Germancano, para um massivo público de 10 mil pessoas no Maracanã. O Cano fazia gols e ficava perdido. Não tinha ninguém no estádio para comemorar. Tinha torcedor que, para ir em direção ao Cano, teve que mudar de setor para poder chegar perto dele, de tão longe que estava. Fazendo aí o torcedor do Fluminense sair do conforto dele, sentadinho ali na arquibancada, ali com os pezinhos dele ali, esticado ali na frente da cadeira, estava vazia a cadeira da frente, assim como todas as outras cadeiras ali na frente dele.
até chegar no campo, e o torcedor tinha que se levantar dali para ir em direção ao cano, que só queria alguém para comemorar junto. Olha o trabalho que foi. E de conforto, o Sepp já falou aqui antes, hein? Muitas vezes. E como se não bastasse um gol, ele fez questão de fazer logo 3 para dar mais trabalho ainda ao torcedor tricolor. Exatamente. O torcedor tem que sair do lugar dele para ir fazer um esforço que era para ser apenas do torcedor que devia estar ali na frente já. Faltou aí a torcida do Fluminense programar isso com o time, já que não ia comparecer a torcida no estádio, então nem era para se dar o trabalho de comemorar o gol. Apenas fizesse o gol e voltar para o meio de campo, ao invés do Cano fazer uma letra L ali do nada, sem o menor motivo. Ele fica triste quando ninguém vê o L dele. Ele precisa fazer o L para alguém, senão o L perde o sentido. Exatamente. E o Botafogo também goleou no domingo. Quem infelizmente sofreu de Botafogo neste fim de semana foi o time do Boa Vista por 4-0. Você perder pro Botafogo, ou melhor dizendo, sofrer de Botafogo hoje em dia, que é como a gente chama a derrota para um Botafogo, ele é uma coisa muito difícil de se recuperar. Ele mexe muito com a autoestima de um clube. É bem triste. Nem todos conseguem superar muito bem. O Botafogo ele venceu esse jogo com direito a 2 gols do cantor de pagode dos anos 90, Tiquinho Soares. Exatamente. Vale ressaltar que o jogo foi em Brasília, onde a imensa torcida também sofre de Botafogo e acabou não conseguindo comparecer em peso. Quando a própria torcida do teu clube sofre de Botafogo, aí fica preocupante. Atualmente a torcida do Fluminense também tem sofrido bastante de Botafogo. E aí lotar um estádio vira algo muito mais complicado. Diferente aí de quando a sua torcida sofre de Vasco. Quando ela sofre de Vasco da Gama, ela lota até o que não precisa, mas é obrigada a ver o time perder. Sofrer de Botafogo e de Vasco ainda são 2 das maiores causas de depressão nesse país. Exatamente. Mas com esse recadinho de atenção para a saúde mental, vamos encerrando o CEP de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado e uma boa noite a todos de casa. Eu tive um amigo uma vez que sofria de Vasco da Gama do Eurico, que é aí um caso muito mais grave de Vasco da Gama. Cara, isso é bem sério. Ele tá vivo? Ele tá vivo, tá vivo. Ainda bem. Mas foi preso por estelionato. Pegou aí uns 4 aninhos aí de cadeia. Complicado, né? Uma herança ruim, de Eurico Miranda. Sim.